As práticas salva-vidas. Segunda prática, afirmações. É a repetição de afirmações que gera a convicção. Quando esta se converte numa certeza profunda, os acontecimentos começam a manifestar-se. Muhammad Ali. Você está condenado a ser um fracassado até imbuir o seu subconsciente da convicção de que é bem-sucedido. Isto faz-se por intermédio de uma afirmação que deflagra. Florence Scovel. Eu sou o maior. Muhammad Ali preferiu muitas e muitas vezes estas palavras, até que ele próprio se tornou a mensagem que elas veiculam. As afirmações constituem uma das ferramentas mais eficazes quando se trata de se tornar a pessoa que necessita de ser para alcançar tudo o que deseja na vida. Elas permitem-lhe desenhar as suas metas e seguidamente desenvolver as aptidões, pensamentos, convicções, foco necessárias para que possa catapultar qualquer área da sua vida para níveis mais evolutivos. Certamente não é coincidência o facto de algumas das pessoas mais bem-sucedidas da nossa sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Suze Orman, Muhammad Ali, Oprah e muitos mais, referirem a sua convicção de que o pensamento positivo e a utilização de afirmações terem constituído importantes fatores de ajuda nos seus percursos, rumo à prosperidade e ao sucesso. Olá, meus corações, o meu nome é Rita Silvestre e este é o canal que vai melhorar o vosso dia-a-dia. Estamos a ler Manhãs Milagrosas de Al Harold. Espero que gostem da leitura. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nenhum dos meus vídeos. Está a decorrer os desafios semanais que saem aos domingos às 16 horas aqui no canal. Esta leitura de hoje é muito importante para ajudar as pessoas que tiveram dificuldades logo no segundo desafio a transformar os seus pensamentos negativos em afirmações positivas. Portanto, fiquem atentos. Independentemente de se aperceber ou não disso, falar sozinho não é uma atividade exclusiva dos loucos. Cada um de nós é portador de um diálogo interno que se desenrola no interior da nossa cabeça, quase incessantemente. Grande parte deste processo decorre de uma forma inconsciente, na medida em que não escolhemos conscientemente os termos do diálogo. Em vez disso, permitimos que as nossas experiências passadas, as boas e as más, sejam sucessivamente revividas. Trata-se de um fenómeno absolutamente normal, embora seja um dos processos mais importantes que cada um de nós deverá aprender e dominar. No entanto, são raras as pessoas que chamam a si a responsabilidade de escolher pensamentos positivos e dinâmicos que acrescentem valor às suas vidas. Com base em dados estatísticos que li recentemente, 80% das mulheres desenvolvem ao longo do dia pensamentos autodepreciativos, relacionados com a imagem corporal, o desempenho profissional, as opiniões dos outros, etc. Estou certo de que o mesmo se aplica aos homens, embora numa escala menor. Ora, o seu diálogo interno exerce uma grande influência sobre o nível de sucesso que tem em cada área da sua vida. Confiança, saúde, felicidade, prosperidade, relacionamentos, etc. As suas afirmações operam a seu favor ou contra si. Tudo depende da forma como as usa. Se não escolhe nem cria em consciência as suas afirmações, habilita-se a repetir e a reviver indefinidamente os seus medos, inseguranças e limitações do passado. Todavia, quando se permite ser o criador ativo das suas afirmações e o faz em alinhamento com o que pretende alcançar e com quem necessita de estar para que isso aconteça, comprometendo-se a repeti-las diariamente, idealmente em voz alta, elas têm um impacto imediato sobre a sua mente consciente. As suas afirmações transformam o seu modo de pensar e sentir, ajudando-o a vencer as suas crenças e os seus comportamentos limitadores e a substituí-los por aqueles de que necessita para chegar a bom porto. Como as afirmações mudaram a minha vida? O meu primeiro contacto real com o poder das afirmações produziu-se numa época em que vivia com Matt Record, um dos meus amigos mais bem-sucedidos. Quase todos os dias eu o ouvia berrar no duche. Supondo que me chamava, aproximava-me da porta do quarto dele para constatar que afinal o cenário era outro. Eu controlo o meu destino. Eu mereço ser um sucesso.
Eu comprometo-me a fazer tudo o que for necessário fazer hoje para atingir as minhas metas e criar a vida dos meus sonhos. Que tipo bizarro, pensava eu. O único contacto prévio que eu tivera com afirmações fora no programa humorístico Saturday Night Live, nos anos 90. Numa das emissões, Stuart Smalley, a personagem de Al Franken, punha-se a olhar para o espelho enquanto repetia: "Eu sou suficientemente bom, eu sou suficientemente inteligente, eu sou espetacular, as pessoas adoram-me." Por causa disto, eu sempre vi as afirmações como meras graçolas, mas o meu amigo Matt era mais sábio do que eu. Enquanto discípulo de Tony Robbins, havia anos que o Matt utilizava toda a sorte de afirmações e encantamentos para criar níveis de sucesso extraordinários. Aos 25 anos era proprietário de 5 casas, sendo um dos coordenadores da rede mais bem-sucedidos do país. Eu deveria ter percebido que ele sabia o que fazia. Na verdade, ele tinha-me alugado um quarto na sua casa. Infelizmente, só anos depois percebi até que ponto as afirmações constituem uma das mais poderosas e eficazes ferramentas de transformação. A minha primeira experiência em termos de utilização das afirmações ocorreu quando da leitura do lendário livro da autoria de Napoleon Hill, intitulado Pense e Fique Rico, que recomendo vivamente. Embora eu fosse cético quanto ao impacto real que a repetição de afirmações pudesse ter na minha vida, decidi conceder-lhes uma oportunidade. Se foram eficazes com o Matt, talvez funcionassem também comigo. O meu primeiro alvo foi a crença limitadora que eu desenvolver em resultado das graves lesões cerebrais que sofrera no acidente de viação. Tenho uma memória horrível. As pessoas que leram o meu primeiro livro, Taking Life Head-On, How to Love the Life You Have, While You Create the Life of Your Dreams, sabem que a minha memória de curto prazo foi praticamente aniquilada após o acidente, embora esta condição tivesse dado origem a incidentes de veras cómicos. A minha memória estava de tal forma debilitada que os meus amigos e familiares que passavam horas a fazer-me companhia no hospital, quando se ausentavam para uma refeição rápida e regressavam de seguida, eram cumprimentados como se não os visse havia anos. O facto de enfrentar uma limitação física real devido a um acidente traumático que afetou o meu cérebro levou-me a reforçar constantemente a crença segundo a qual tenho uma memória horrível. Por conseguinte, sempre que era solicitado no sentido de relembrar alguma coisa a alguém, a minha resposta era invariavelmente a que se segue. Falo-ia com todo o gosto, mas infelizmente não será possível, pois tenho lesões cerebrais que afetam a minha memória de curto prazo. Tinham passado 7 anos desde o acidente e, embora esta crença se baseasse na minha realidade dessa época da minha vida, algo me dizia que era chegado o momento de me libertar dela. Talvez a minha memória fosse, afinal, tão horrível devido ao facto de eu nunca ter desenvolvido o mínimo esforço para acreditar que seria possível melhorá-la. Como disse Henry Ford, quer pense que é capaz, quer pense que não o é, terá sempre razão. Se efetivamente as afirmações pudessem mudar aquela que para mim constituiu a mais justificada crença limitadora de sempre, isso significaria que provavelmente poderiam alterar o que quer que fosse. Foi nessa altura que criei a minha primeira afirmação. Eu descarto a crença limitadora segundo a qual tenho uma memória horrível. O meu cérebro é um organismo miraculoso, dotado da capacidade de se curar, e a minha memória pode melhorar na medida em que eu acredito que assim é. Por conseguinte, doravante, comprometer-me a enraizar-me na firme convicção de que sou portador de uma memória excelente, que melhora dia após dia. Todos os dias leio esta breve afirmação durante a minha manhã milagrosa. Por continuar programado pelas minhas crenças passadas, não estava certo de que o processo fosse eficaz. A certa altura, porém, cerca de 2 meses depois de ter lido a minha afirmação pela primeira vez, aconteceu algo que não acontecia havia mais de 7 anos. Uma amiga pediu-me para me lembrar de ligar no dia seguinte, e eu respondi, claro, sem problema. Ao ouvir-me proferir estas palavras, senti os olhos arregalarem-se e o meu corpo vibrar de entusiasmo. A minha crença limitadora em torno da minha memória horrível estava a perder o seu poder. Com efeito, eu substituí e reprogramei a minha mente subconsciente ao utilizar uma nova crença de natureza empoderadora. Como? Através das minhas afirmações.
A partir desse momento, convicto que as afirmações realmente funcionam, além de ver a minha memória recuperar de dia para dia, comecei a criar afirmações para todas as áreas da vida que eu pretendia melhorar. Assim, comecei a usar afirmações para melhorar a minha saúde, as minhas finanças, os relacionamentos, a felicidade em geral, a confiança e reequacionar todas as crenças, padrões de pensamento e hábitos que careciam de ser renovados. Neste processo foi-me dado a descobrir que nada estava fora do meu alcance. Não há limites. Como é a sua programação? Todos nós fomos programados ao nível subconsciente para pensar, acreditar e agir tal como fazemos. A nossa programação é produto de muitas influências, entre as quais o que nos foi dito pelos outros, o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências, as boas e as más. As programações de algumas pessoas são agentes do seu sucesso e da sua felicidade, enquanto as de outras, possivelmente a maioria, apenas lhes dificultam a vida. Por conseguinte, a má notícia é que se não nos dispusermos a alterar ativamente a nossa programação, o nosso potencial será literalmente esmagado e as nossas vidas serão subjugadas pelos medos, inseguranças e limitações do passado. É fundamental que cessemos de nos programarmos para uma vida medíocre e que deixemos de concentrar a nossa atenção no que fazemos mal, sendo excessivamente severos connosco próprios quando cometemos erros. É urgente que paremos de nos culpabilizar e de nos sentirmos inadequados e não merecedores do sucesso que tanto desejamos alcançar. A boa notícia é que a nossa programação pode ser alterada ou aprimorada a qualquer momento. Com efeito, podemos reprogramar-nos para superar os nossos medos, inseguranças e hábitos nocivos, e também para alterar as nossas atuais crenças e comportamentos limitadores e potencialmente destrutivos, de modo que possamos tornar-nos pessoas altamente bem-sucedidas nas diversas áreas da vida. Com efeito, o leitor pode utilizar as afirmações para começar a programar-se para ser mais confiante e bem-sucedido em tudo o que faz. Como? Dizendo a si próprio repetidamente como quer ser, o que quer alcançar e como pretende lá chegar. Quando a repetição atinge uma massa crítica, a sua mente subconsciente começa a integrar e a acreditar naquilo que está a ser-lhe dito e, como tal, começa a atuar em função disso. A certa altura, torna-se inevitável que as suas intenções comecem a manifestar-se na sua realidade. Escrever as suas afirmações constitui uma ajuda preciosa na reformulação de uma nova programação que lhe permita alcançar o tal estado mental desejável. Quando as escreve, torna-se mais fácil ajustá-las ou alterá-las sempre que necessário. A repetição constante de uma afirmação gera aceitação por parte da mente, produzindo alterações no que diz respeito ao pensamento, às crenças e aos comportamentos. Tendo em conta que o leitor pode escolher e criar as suas afirmações, isto significa que está perante a possibilidade de desenhá-las de modo a que elas possam ajudá-lo a estabelecer os pensamentos, as convicções e os comportamentos que deseja incorporar na sua vida e dos quais necessita para alcançar o sucesso. Para a semana, continuamos com os 5 passos simples para criar as suas próprias afirmações. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu irei responder da melhor forma que me for possível. Espero que tenham gostado da leitura, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das novidades que estão para chegar. Obrigada, meus corações, até breve!